Olá pessoal, bem-vindo novamente aí ao canal Somos Todos Teólogos. Hoje eu quero falar com vocês a respeito da Reforma Protestante como um movimento hermenêutico, uma hermenêutica reformada. Para isso, eu quero ler com vocês aqui na Bíblia, em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16 e 17, diz assim: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A Reforma Protestante, ela representa um momento crucial na história da interpretação cristã das Escrituras. A Reforma, ela quebrou o domínio aí de séculos que havia de uma interpretação alegórica. Os homens, há muito tempo na história da igreja, vinham interpretando a Bíblia de uma maneira alegórica, e a Reforma quebrou essa hegemonia de interpretação alegórica. Para entender um pouco o movimento reformado em relação à interpretação das Escrituras, eu preciso perguntar quais as contribuições a Reforma trouxe para a interpretação bíblica. Nós precisamos pensar a respeito disso. A Bíblia, na Reforma, ela obteve um papel muito importante. A posição que as Escrituras passaram a ocupar no pensamento reformado foi uma questão muito importante, justamente para entender a interpretação que os reformadores faziam da Bíblia. Os reformadores, em primeiro lugar, eles rejeitavam e combatiam a hierarquia da igreja como autoridade máxima em questão religiosa. Então a igreja dominante, a igreja católica, dizia que o bispo, o papa ou o padre, ele era o vigário de Deus e ele que interpretava as Escrituras de maneira autoritativa. Onde está o bispo, ali está a igreja. Já os reformadores, eles diziam não, que a Bíblia era o juiz maior de todas as controvérsias religiosas. A Bíblia, ela interpretando a si mesmo ao longo de todas as suas partes. Então a Bíblia explicava a própria Bíblia. Os reformadores diziam, não, onde tem pregação fiel das Escrituras, ali está a igreja, e não onde é que está a interpretação autoritária ou autoritativa da igreja. A autoridade no qual os reformadores se apoiavam era nas Escrituras e não no homem. Então a Bíblia passou a ser central e crucial no pensamento e na prática dos seguidores da Reforma. Ao contrário do que acontecia dentro do catolicismo medieval, que a Bíblia ficava sempre num lugar secundário, ocupava um lugar secundário. Então o cristão agora ele tinha que apelar para a Bíblia para resolver os debates teológicos. Pensando nas características da interpretação que os reformadores faziam das Escrituras, eu quero ressaltar alguns pontos aqui. Primeiro, a ênfase no sentido literal. Esse é o primeiro ponto. ênfase no sentido literal. Os reformadores, eles se preocupavam em chegar ao sentido óbvio, claro e simples de cada passagem das Escrituras. De acordo com como eles ensinavam, os reformadores, cada texto só tem um sentido, e é o sentido literal, a não ser que o próprio contexto ou outro texto das Escrituras venha requerer claramente uma interpretação figurada ou metafórica. Ou você vai interpretar a Bíblia de maneira figurada apenas se o texto exigir isso. Outro ponto é a necessidade da iluminação do Espírito Santo. Por isso que quem normalmente é reformado, um cristão formado, ele ora pedindo a ajuda do Espírito Santo de Deus para compreensão das Escrituras. Quando eu vou estudar as Escrituras, eu oro pedindo para que o Espírito Santo de Deus me ilumine. Então os reformadores, eles enfatizavam a natureza divina das Escrituras. Elas foram dadas por inspiração divina. E essa natureza espiritual era a principal barreira para a compreensão da mesma, tendo assim a necessidade do Espírito Santo para iluminar e esclarecer a real compreensão, a correta compreensão das Escrituras. Outro ponto é a necessidade de estudar as Escrituras. Se por um lado as Escrituras era divina, por outro lado ela também era humana, porque foi escrita por homens, inspirados por Deus, mas eram homens nas suas, vamos dizer assim, no seu pleno domínio das suas faculdades normais, de todas as suas habilidades. Então, essa clareza que os reformadores insistiam que a Bíblia tinha, eles reconheciam também
por outro lado, que ela precisava ser estudada e pesquisada. E aí ela ia trazer algumas obscuridades, ou seja, a Bíblia tem alguns pontos de difícil interpretação, porque foi escrita, né, em língua oriental, em línguas orientais, em culturas distantes, né, em épocas passadas. Então tudo isso trazia uma dificuldade para a interpretação da Bíblia, né? Foi escrita lá no hebraico, no grego, em outra cultura, né? Em outro tempo, em séculos passados. Tudo isso trazia aí um pouco de obscuridade para a compreensão de algumas partes das Escrituras. Mas é importante observar que, apesar de reconhecer que a Bíblia tinha ponto difícil de interpretação, os reformadores estavam convencidos que o sentido geral das Escrituras era claro e disponível a todo cristão verdadeiro. Um quarto ponto dos reformadores, esse é muito interessante, é as Escrituras com as Escrituras. Lutero disse: se são obscuras num lugar, são claras em outro. O que isso significa? Esse princípio reformado estabeleceu que a única regra infalível de interpretação da Escritura é a própria Escritura. A Bíblia ela é se interpreta, ela é auto-interpretativa. Ela se elucida em suas passagens, né? Nas suas passagens mais difíceis, as passagens mais claras, ela vai elucidar aquela passagem mais difícil. O Novo Testamento, você deve ler o Antigo Testamento, por exemplo, uma regra interessante, leia o Antigo Testamento à luz do Novo, né? O Novo vai lançar a luz. Então, se você tiver uma passagem difícil, né, obscura, você lê ela à luz de uma passagem mais clara que versa sobre o mesmo tema. Então o sentido das Escrituras não poderia mais ser determinado por tradição, nem por decisão eclesiástica, nem por argumento filosófico, nem por intuição espiritual, nova revelação, mas unicamente por outras partes da mesma que explicam e esclarecem o seu sentido. É aquilo que eles chamaram de analogia das Escrituras. A Bíblia explicando a própria Bíblia. Um quinto ponto é a respeito da intenção do autor humano. Os reformadores insistiam que havia apenas um sentido em cada texto, como nós já falamos, e que esse sentido era pretendido pelo autor humano. Já que o autor humano havia sido inspirado por Deus, havia coincidência aí de intenção. Logo, se você achasse o sentido do autor humano, você acharia o sentido pretendido pelo próprio Deus. Então nós precisamos buscar o sentido, por exemplo, o que Paulo queria dizer, o que Paulo quis dizer quando ele escreveu determinado texto, quando ele escreveu determinada carta, o que Pedro queria dizer para os seus primeiros ouvintes, né, para os primeiros receptores da mensagem, o que ele quis dizer. Pegando a intenção do autor humano, eu pego também a intenção de Deus, e aí eu vou compreender melhor as Escrituras. Os reformadores também falaram um ponto, que eu coloquei aqui como sexto ponto, que é o uso de outras obras. Apesar de insistir na necessidade da iluminação do Espírito Santo para a correta interpretação das Escrituras, os reformadores eles não desprezavam que o Espírito Santo já havia iluminado a outros antes dele. Por exemplo, Lutero, Calvino, eles liam lá o Santo Agostinho, lia Irineu, Tertuliano, os pais da igreja, eles liam esses pensadores, esses teólogos do passado, né, esses estudiosos da Bíblia do passado, e encontravam ali coisas, vamos dizer assim, interessantes da interpretação bíblica, né? Eles entendiam que eles tinham interpretado a Bíblia também em muitos aspectos de maneira correta, que o Espírito Santo havia também iluminado aqueles homens, né? Então não se despreza a teologia histórica nesse sentido. Não é se fundamentar na tradição, né? Não é ter a tradição como uma regra, mas é entender que Deus também abriu o entendimento daqueles homens também, e que quando eles falaram segundo as Escrituras, o que eles falaram deve ser recebido, né? Tem aquela ideia de que quem não tem história, né? Um povo que não tem história, e a igreja tem uma história, se você não olha para a história, você vai cometer o mesmo erro do passado. Então muitas questões controversas já foram resolvidas lá no passado, e estudar a teologia histórica, ela nos abençoa nesse sentido. Outro ponto aqui, que eu coloquei como sétimo, é a linguagem figurada. Os reformadores estavam perfeitamente conscientes de que a Bíblia contém vários gêneros literários e que devem ser lidos de acordo, né? Então, se você tiver uma parábola, você deve ler como parábola. Se você tiver um texto que seja literal, vai ler como, né, de maneira literal. Um texto de gênero legal, por exemplo, como é o texto de Levítico, você deve ler de maneira própria, enfim. Conclusão.
Os reformadores conseguiram manter juntas aí duas respostas muito importantes, que seria o que a Bíblia significou, né? Essa é a primeira, o que a Bíblia significou no passado, isso é fazer exegese, e o que a Bíblia significa para nós hoje, que é a aplicação. Por causa da estima, da autoestima, da compreensão que os reformadores tinham das Escrituras, a forma com que eles olhavam para as Escrituras, honrando as Escrituras, né, de uma maneira muito elevada, né, bastante, acho que não tem nem como a gente honrar as Escrituras de uma maneira tanto elevada que ela tem que ser, né, é dever, mas esse olhar para as Escrituras fizeram com que os reformadores conseguissem chegar nesse ponto aqui, juntar essas duas coisas que é muito importante, né, que Deus nos fala hoje através do que Ele nos falou no passado, nas Sagradas Escrituras. Um grande abraço aí, fica com Deus. Hermenêutica Reformada. Tá gravando aí até agora?